Meu nome é Poliane, sou enfermeira obstetra. Atualmente trabalho no Complexo Saúde São João de Deus, aqui em Divinópolis. E na videoaula de hoje, nós vamos estar conversando sobre as emergências obstétricas. A gestação, ela é uma evolução fisiológica da mulher. É durante esse momento que o corpo da mulher passa por inúmeras transformações. Transformações fisiológicas, hormonais, físicas. E nesse período também pode haver intercorrências que vão colocar a vida da mãe e do bebê em risco. E nós, profissionais de saúde, devemos estar preparados para atuar diante dessas emergências obstétricas. A primeira emergência obstétrica que a gente vai discutir hoje é sobre o prolapso de cordão. O que é o prolapso de cordão? É a saída do cordão umbilical antes do desprendimento da cabeça do bebê, né? Quando o cordão umbilical ele desce antes do polo cefálico do neném. É uma urgência obstétrica que, se não for diagnosticada e atendida imediatamente, poderá levar ao óbito fetal. Nessa imagem, a gente tem aí uma figura clássica de um prolapso de cordão. Dá para a gente visualizar aqui que a gente ouve um desprendimento, né, a descida do cordão umbilical antes do polo cefálico, né? A gente vê aqui um laço do cordão umbilical preso entre o polo cefálico e a parede vaginal, o que pode aí diminuir o suprimento de sangue, de oxigênio, levando ao sofrimento fetal e o óbito fetal. O prolapso de cordão, ele é mais comum em partos vaginais, em partos que a gente tem apresentação anômala, né? Apresentação de nádegas, transversas, de pé, né? Ombro. Isso acontece quando parte do cordão ele desliza-se para baixo através do colo do útero antes do bebê nascer. E o cordão, ele acaba sendo comprimido, né? Nessa compressão que esse cordão sofre aí, a gente vai ter uma redução do fluxo sanguíneo, reduzindo aí o aporte de oxigênio para esse bebê, levando aí o sofrimento fetal agudo, asfixia e até mesmo o óbito. Essa compressão desse cordão umbilical, ela pode ser maior durante as contrações, né, em um período onde que, durante a contração, que é forçado ali a cabeça do bebê na região ali do colo ali. A cesariana de emergência, ela é realizada no momento em que o prolapso acontece para poder salvar a vida do bebê, né? E o profissional que detecta, o que esse profissional vai fazer? O ideal é que ele fique com a mão no canal vaginal, elevando o polo cefálico do bebê, para evitar que haja ali a compressão do cordão umbilical, que a cabeça ali gere a compressão naquele polo, que a cabeça do bebê, aquele polo cefálico gere ali a compressão ali do cordão umbilical. O profissional vai ter que ficar com essa mão até a retirada do bebê, porque ele soltar vai voltar a ter novamente a compressão ali do cordão umbilical, tá? O que se deve fazer, né, até chegar com essa mulher ao serviço de saúde, né, ao atendimento hospitalar? Primeira coisa, manobra de ressuscitação intrauterina. Como que é feita essa manobra de ressuscitação intrauterina? Essa manobra de ressuscitação uterina é feita oferecendo um aporte de oxigênio, tá? Por máscara facial, 8 litros por minuto, tá? Para eu garantir, assim, um aporte de oxigênio maior para aquele bebê. Outra manobra que a gente faz também é o reposicionamento daquela paciente. A gente colocar aquela paciente em posição de prece maometânea, com o intuito de reduzir a compressão no cordão umbilical, tá? E a posição também de Sims exagerada. No próximo slide a gente vai ter a imagem das duas posições. A posição de prece maometânea, com o intuito de reduzir a compressão aí sobre o cordão umbilical. E a posição de Sims exagerada. Quais que são os fatores de risco para um prolapso de cordão, né? Apresentação anômalas, né? Apresentação que não é habitual do que a gente espera no fisiológico ali do parto, que é a apresentação de nádegas, onde o bebê está na apresentação pélvica, de ombro, de pé, ou quando o bebê está transverso, atravessado no útero, tá? Prematuridade também é um fator de risco. Por quê?
Os bebês prematuros, né, dentro da bolsa amniótica, tem um volume de líquido amniótico maior. E durante o rompimento dessa bolsa amniótica, acaba esse rompimento vindo acompanhado de uma pressão maior na saída do líquido amniótico, né? E com essa pressão maior, o cordão umbilical pode se desprender e vir juntamente. O mesmo ocorre quando a mulher tem polidrâmio, muito incomum nos casos de diabetes gestacional, né? Que a mulher tem o líquido amniótico aumentado, que recebe o nome de polidrâmio. A mesma coisa que acontece com a prematuridade. Durante a ruptura dessa bolsa, pode haver também a descida do cordão umbilical. Um outro risco é quando a gente não tem uma apresentação insinuada, quando o bebê ele não está encaixadinho, o bebê ainda está alto, flutuando, e houve ali uma ruptura da bolsa amniótica. Então, há um risco também de haver a descida do cordão, tá? E um cordão umbilical muito longo. Geralmente, o cordão umbilical ele tem uma média aí de 60 centímetros. Então, um cordão umbilical muito longo, com 80 centímetros ou mais, pode ser um fator de risco, sim, para o prolapso de cordão. E um outro fator não é um fator de risco, no caso seria um ato preventivo, seria a não realização de amniotomia de rotina. O que é amniotomia? Né? A ruptura da bolsa. Que isso não seja um procedimento de rotina, porque se isso se torna um procedimento de rotina e aquele bebê está num plano alto, o risco de eu ter um prolapso de cordão é grande. Qual que é a ação imediata quando eu identifico ali um prolapso de cordão, né? Até eu encaminhar aquela mulher para o serviço hospitalar. Eu vou o quê? Identificar o padrão de frequência cardiofetal, né? Como que está mantendo o BCF daquele bebê? Monitorar constantemente, continuamente a frequência cardíaca fetal, tá? E fazer o diagnóstico aí do prolapso de cordão, que eu vou conseguir identificar por meio da inspeção, né? Olhando, às vezes eu vi mesmo o cordão saindo para fora da cavidade vaginal, ou durante o toque, que eu toquei e senti o cordão ali dentro do canal vaginal, tá? Manter o cordão é importante. Quando esse cordão ele é exteriorizado, a gente procura manter esse cordão na temperatura corporal. Como? Com uma compressa com água morna, se possível, né? Ou imergida em solução salina morna, né? Ou imergir esse cordão umbilical numa solução salina morna, tá? E fazer ressuscitação intraútero, né? Por meio da administração de O2, 8 litros por minuto, igual eu falei com vocês, através da máscara facial, né, para melhorar ali a concentração de oxigênio na corrente sanguínea, né, e impedir ali, né, diminuir ali a hipóxia, né, e asfixia fetal. Manter a apresentação elevada daquela parturiente, evitando a compressão do cordão, né? Como que eu vou fazer isso? Mudando a posição dessa parturiente para a posição de pré-simultânea ou para a posição gênito-peitoral também. Vai fazer o mesmo efeito. Outra urgência obstétrica que a gente tem é o descolamento prematuro da placenta. O que viria a ser esse descolamento prematuro da placenta, né? É quando a gente tem o desprendimento da placenta antecipado, né? Seja parcialmente ou seja totalmente antes da saída do bebê, né? A placenta ela deveria continuar lá implantada no fundo do útero até o nascimento do feto e só depois ser desprendida. Esse desprendimento anterior à saída do bebê recebe o nome de descolamento prematuro de placenta. A incidência desse descolamento varia de 1 a 2% na gestação, tá? A causa ainda é desconhecida, tá? Mas está associado aí às anormalidades placentárias, à insuficiência vascular, tá? Fator de risco, uso de drogas, álcool, tabagismo, transtornos hipertensivos na gravidez, né? As síndromes hipertensivas podem favorecer e predispor essa mulher a um descolamento de placenta, um histórico de calcificação placentária ou a história também de descolamento de placenta na gestação anterior. Segundo a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia,
O descolamento de placenta normalmente inserida corresponde à separação abrupta da placenta, normalmente inserida no útero, após a 20ª semana de gestação ou antes do trabalho de parto. Aqui, nessas imagens, a gente vê aí nitidamente a figura representando o descolamento da placenta. Aqui a gente tem uma placenta normal e uma figura ilustrativa de descolamento de placenta. A gente tem aqui, né, no fundo do útero a placenta aderida, normalmente, e nesse slide a gente já vê aqui o quê? Um descolamento dessa placenta. Isso aqui tudo são o quê? Na cavidade aqui é o quê? Presença de sangue, demonstrando aqui o descolamento dessa placenta. Nessas imagens aqui também a gente visualiza aqui uma placenta, né, normal, e aqui a placenta sendo despreendida. Olha aqui, isso aqui tudo é sangue desprendendo dessa placenta. Às vezes, o descolamento, inicialmente, não tem presença de sangue vivo saindo da cavidade vaginal, porque às vezes esse despreendimento está ainda inicial, começando aqui central, para depois desprender toda a placenta, né? E eu ter aqui extravasamento de sangue extra aqui, tá? E aqui um quadro de placenta prévia, que é quando a placenta ela se insere próximo, né, ao orifício do colo do útero. O descolamento de placenta, ele pode ser classificado em descolamento de 1º grau, 2º grau e 3º grau. No descolamento de 1º grau, a gente vai ter um discreto sangramento vaginal, o BCF, né, que é os batimentos cardiofetais daquele bebê, vai manter normal, tá? E eu não tenho alteração da PA. Já no descolamento de 2º grau, eu já tenho um sangramento leve, a moderado, tá? A mulher, ela tem contrações uterinas já, um aumento. No descolamento de 2º grau, eu tenho um sangramento leve a moderado, há um aumento das contrações uterinas, tá? A PA da parturiente, ela é mantida, porém, os batimentos cardiofetais do bebê, ele é alterado. Esse bebê, ele começa a me dar sinais de sofrimento fetal, que vai ser aí, no caso, uma bradicardia fetal, os batimentos desse bebê vai caindo. No 3º grau, o sangramento, ele é moderado a intenso. Um sangramento mais intenso, pode vir acompanhado de hipotensão materna, um BCF bradicárdico. Em alguns casos, às vezes, quando essa mulher demorou a procurar ajuda, o bebê pode estar até morto, né? O útero tem contrações uterinas constantes, né? A gente tem aí o útero tetânico e doloroso, né? A hipertonia uterina, uma dor abdominal muito forte e trombocitopenia. Qual que é o quadro clínico do descolamento de placenta? O quadro clínico clássico é uma dor súbita muito forte, né? Com hipertonia uterina, né, que é uma contração hipertônica do útero devido à presença de sangue, tá? Fato que vai impedir aí a oxigenação adequada do bebê, o que vai levar aquele bebê ao sofrimento fetal. O BCF pode estar irregular, né, apresentando aí uma bradicardia fetal ou até mesmo ausente nos casos do descolamento. A hemorragia, inicialmente, ela é interna, né? Ela é retroplacentária, igual na imagem anterior que eu mostrei para vocês, a gente vê o descolamento bem interior ali na placenta. Então, ele é retroplacentário. E, posteriormente, esse sangramento, ele se exterioriza pelos genitais, né? Com a saída de um sangue bastante vivo, um vermelho bem vivo, sem coágulo, tá? E no caso de descolamento também, a gente pode ter aí o choque hipovolêmico, que a gente vai observar na parturiente sinais de choque, que é palidez, sudorese, as mucosas bastante descoradas, pulsos finos, filiformes e a hipotensão. O diagnóstico, ele é basicamente clínico, né, onde eu vou observar, fazer uma anamnese da paciente, um exame físico geral, que a própria clínica, né, vai me dar esses dados, tá?
A paciente, ela demonstra uma história de dor abdominal intensa, muito forte. É como se a paciente estivesse contraindo continuamente. A paciente não aguenta que nós encostemos a mão na barriga dela. E uma hemorragia externa. No serviço hospitalar, esse diagnóstico ele pode ser feito através de um ultrassom diferencial, onde que vai mostrar aí a presença de coágulos reto-placentário ou um hematoma ali na cavidade uterina e a cardiotocografia. Esses dois exames é feito dentro do ambiente hospitalar também, que nos ajuda aí no diagnóstico de um descolamento de placenta. Tá? A cardiotocografia é um exame complementar ao ultrassom que é feito antes do parto, onde vai permitir a observação contínua dos batimentos cardiofetais do bebê, vai permitir que eu avalie as desacelerações tardias, que vai me sugerir aí um descolamento prematuro de placenta. No ambiente hospitalar também a gente conta com apoio aí de exames de sangue, com a coagulopatia, que eu vou avaliar aí palidez, sudorese, taquicardia, choque hipovolêmico, né, epistaxe e exames laboratoriais, que é a plaquetopenia e a hipofibrogenemia, né? Qual que é o tratamento e a conduta, né, quando eu me deparo com um quadro de descolamento prematuro de placenta? O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, funcionar 2 acessos calibrosos na paciente, né, de preferência com um Gelco 18, um Gelco 16, monitorar essa paciente, fazer uma monitorização ali contínua e fazer uma compensação hemodinâmica dessa paciente, infundindo ali concentrado de hemácias, plaquetas, fazendo expansão com solução fisiológica, com Ringer lactato, né? Voluven também pode ser utilizado, até que essa paciente consiga ter acesso aí ao serviço de saúde e a gente tenha a conduta obstétrica, que na maioria dos casos é a abordagem cirúrgica mesmo, quando se confirma o descolamento. Outra, né, outra urgência que a gente tem, né, é as síndromes hipertensivas da gestação. Há 2 tipos distintos de síndromes hipertensivas em gestante. A primeira é a hipertensão crônica, né, que é aquele aumento de PA que vem antes da gestação ou que é descoberto antes da 20ª semana de gestação, né, e outro que é induzido pela gestação, que é aquele aumento de pressão que eu tenho após a 20ª semana de gestação, né. A prevalência de hipertensão em mulheres que se encontram em idade reprodutiva é de 7,7% e cerca de 10% de todas as gestações no mundo cursam algum tipo de síndrome hipertensiva. Essas síndromes hipertensivas são classificadas, né, em eclâmpsia, hipertensão gestacional, hipertensão arterial crônica. Então, toda vez que eu uso o termo síndromes hipertensivas, eu estou me referindo a todas elas. As síndromes hipertensivas, elas representam 10% das complicações da gestação, representando uma significativa causa de mortalidade materna, né, e perinatal. É a segunda maior causa de maternidade materna e perinatal, perdendo apenas aí para hemorragia, né, que é a primeira causa. Ocorrem por anos 70 mil mortes maternas e aproximadamente 500 mil mortes fetais. Ocorrem por ano 70 mil mortes maternas e aproximadamente 500 mil mortes fetais e neonatais, decorrentes da pré-eclâmpsia. 66% dessas mortes maternas, elas são causadas por distúrbios hipertensivos que são considerados totalmente evitáveis, né, quando bem assistidas. E quais que são esses sinais de alerta que vai fazer eu suspeitar que essa mulher está tendo aí uma síndrome hipertensiva? Dor epigástrica, né, a epigastralgia, escotomas, cefaleia retroorbital, náusea, vômitos, oligúria, alterações de exames laboratoriais e um aumento, né, da PA, né, uma elevação da PA aí maior que 160 por 110 milímetros de Hg.
E qual que é esse tratamento, né? O que a gente vai fazer de imediato com essa mulher? De primeira linha de escolha, a gente tem o nifedipino, 10 miligramas oral a cada 30 minutos, né? Se com o nifedipino eu não obtiver sucesso, eu não conseguir controlar essa elevação pressórica, eu tenho como segunda linha a hidralazina 5 miligramas, né? A gente dilui 1 ml de hidralazina para cada 19 ml de ABD e injeta 5 ml lentamente, sendo que é feito 1 ml por minuto a cada 20 minutos. É importante que a gente mantenha a paciente em decúbito lateral esquerdo para garantir assim, um melhor aporte de oxigênio fetal, monitorização contínua da PA e ausculta fetal intermitente nos casos de síndromes hipertensivas na gestação aí descontroladas. De acordo com a Febrasgo, né, igual eu falei com vocês, a gente administra 10 miligramas via oral de nifedipino a cada 30 minutos e, se necessário, né, se eu não tenho aí uma resposta adequada, eu entro com a hidralazina IV, né, e aí a PA não está controlando, eu posso estar repetindo essa hidralazina 5 a 10 miligramas a cada 20 minutos. E no descontrole pressórico, ele pode predispor que essa mulher venha o quê? Se eu não consigo controlar, se eu não consigo monitorar essa pressão, que ela venha a ter aí uma convulsão. E existe também, né, medicamentos que eu vou estar usando, que eu vou estar utilizando para intervir, prevenindo as convulsões. Essa prevenção ela é feita com o sulfato de magnésio, tá? A dose de ataque de sulfato de magnésio é 4 gramas que a gente faz IV, infundindo aí em cerca de 5 a 10 minutos, tá? E a gente faz também a dose de manutenção posterior à dose de ataque. Na dose de manutenção, a gente utiliza 2 gramas de sulfato de magnésio, né, por hora, né? E a cada 1 hora a gente observa também a diurese dessa paciente, né? Isso no ambiente hospitalar, a paciente ela vai estar sondada e a gente consegue monitorar isso melhor, né? Que é esperado que a cada 1 hora a paciente elimine ali no mínimo 25 ml de diurese hora. Uma eliminação inferior a isso, eu vou estar suspeitando aí, levantando a hipótese de impregnação por sulfato de magnésio. E quais são os cuidados que eu tenho que ter na administração de sulfato de magnésio, né? Um cuidado que a gente tem que ter é sondar essa paciente, para que eu consiga mensurar e ter o controle da diurese dela. Ter 2 acessos venosos calibrosos, preferencialmente com gelco 18, tá? E vigilância, né, constante dos sinais vitais, observar sinais de descompensação, observar sinais de impregnação do sulfato de magnésio, né, que no caso seria aí a perda do reflexo tendinoso, perda do reflexo patelar, uma frequência respiratória inferior a 14, uma frequência respiratória inferior a 14, sonolência, comprometimento cardiorrespiratório e nos casos de impregnação, o que a gente vai ter que fazer? Suspender o sulfato de magnésio e utilizar um antídoto. O antídoto utilizado atualmente é o gluconato de cálcio a 10%. Hemorragia puerperal. O que é hemorragia puerperal? É a perda sanguínea de 500 ml de sangue ou mais 24 horas após o parto, ou qualquer perda de sangue pelo trato genital que é capaz de causar alguma instabilidade hemodinâmica na paciente. A hemorragia ela é classificada primária quando ocorre nas primeiras 24 horas pós-parto e secundária quando ocorre após 24 horas e secundária quando ocorre após as 24 horas até 6 a 12 semanas após o parto, tá? A hemorragia é a principal causa de morte materna em países de baixa renda e é a causa primária de quase 1/4 de todas as mortes maternas a nível global, né? Afeta 3 a 5% das mulheres que têm parto, sendo 20% dessas mulheres sem ter um fator de risco algum, tá? Há aproximadamente 140 mil relatos de morte anual no mundo por hemorragia pós-parto.
e ela é a segunda maior causa de morte materna no Brasil. Nesse quadro, a gente tem aqui uma estratificação de risco nesse quadro para hemorragia pós-parto, né? Onde eu estratifico a mulher em baixo, médio e alto risco. Vão se encaixar em baixo risco aquelas mulheres que nunca passaram por nenhuma cirurgia uterina, não apresentam nenhuma cicatriz uterina, é uma gravidez única, né? Que possui menos de 3 partos vaginais prévios e tem ausência de qualquer distúrbio de coagulação, sem histórico sem história de hemorragia pós-parto anterior. Eu vou classificar como risco médio aquelas mulheres que tiveram cesariana ou cirurgia uterina prévia, uma retirada de um mioma, qualquer cirurgia uterina anterior já vai colocar ela aqui no risco médio. Uma pré-eclâmpsia leve também, uma hipertensão gestacional leve, superdistensão uterina, que é muito comum em mulher que tem aí uma gestação de gemelar ou está tendo aí um feto macrossômico, que é um bebê muito grande, um bebê gig, né? Ou uma mulher que está com polidrâmio, né? Que eu tenho um aumento de líquido ali. Mulheres que tiveram mais que 4 partos vaginais, ou que estão com coriamienite, ou que possuem histórica prévia de atonia uterina ou hemorragia obstétrica anterior, tá? Mulheres com obesidade materna também vão se encaixar aqui no risco médio. E alto risco, aquelas mulheres que possuem, né, placenta prévia ou placenta de baixa inserção. Lá atrás, quando eu mostrei a figura da placenta, que eu fui mostrar o descolamento, perto do orifício uterino, era aquela figura ali que caracterizava a placenta prévia. Pré-eclâmpsia grave, aquelas mulheres que apresentam diminuição do hematócrito, né, com hematócrito inferior a 30%, mais algum fator de risco. Aquelas mulheres que possuem também diminuição de plaquetas, com o número de plaquetas inferior a 100.000, ou que possui algum sangramento ativo na admissão, né, que tem alguma coagulopatia, ou que fizeram uso de anticoagulante, que tem descolamento prematuro de placenta, placentação anômala, né, que é o acretismo, e presença de 2 ou mais fatores do risco médio, coloca ela já no alto risco. A hemorragia puerperal, né? Ela pode ser controlada com o uso de medicações uteretônicas e massagem uterina, que vai estimular aí o fechamento das artérias. O que são medicamentos uteretônicos? Medicamentos que vão favorecer aí a contratilidade uterina, controlando esse sangramento. E existe um mnemônico aí para as causas de hemorragia puerperal, que são os 4 T's, esse mnemônico, que é tônus, trauma, tecido e trombina, né? O que é o tônus? O tônus ele vai ser responsável por 70 a 80% das causas de hemorragia pós-parto, né? Que vai ser devido à atonia uterina, quando o útero ele não se contrai com eficácia, né? Ele continua lá com o tamanho aumentado. A segunda causa é o trauma, né? Onde pode ter ficado ali uma laceração dentro do canal vaginal e não foi fechado, né? Ou uma episiotomia, ou uma ruptura uterina. E o tônus ele vai ser responsável aí por 20% das hemorragias pós-parto. Tecido é quando fica retenção de tecidos ali na cavidade, né? Correspondente a 10% dos partos. Destes, 3% ocorrem em partos vaginais. E a trombina, que são distúrbios de coagulação, que corresponde aí 1% dos casos de hemorragia pós-parto. Então, no tônus, o que eu vou fazer? Massagem bimanual, que é essa massagem aqui, olha, tá vendo? É uma compressão interna, dentro do canal vaginal ali que eu vou estar comprimindo o útero, e externa, que a gente recebe o nome de massagem bimanual, e compressão da artéria aorta abdominal, logo acima ali da cavidade uterina. Então,
a massagem bimanual, e eu vou fazer uso também de uteretônicos. Eu vou estar falando para vocês no próximo slide os principais uteretônicos, né? Que no caso as ocitocinas, metergin, tá? Trauma, que pode ser resolvido ali com uma sutura de uma laceração, né? Que ficou ali dentro da parede vaginal, né? Uma reparação ali daquele tecido. Tecido, quando fica restos placentários, restos ovulares ali na cavidade, né? E quando a gente observa isso, é necessário que seja feito o quê? Uma curetagem, né? Que vai ser feito ali no ambiente hospitalar. E trombina, onde eu vou checar aí o coagulograma daquele indivíduo, se for necessário fazer reposição. Então, o tratamento aí no caso de tônus, igual eu falei com vocês, a massagem uterina bimanual, mais o uso de ocitocina, que a gente vai usar 5 unidades, né, EV lento, e uma soroterapia também com ocitocina, que para 500 ml a gente dilui aí 20 unidades de ocitocina, ou seja, 4 ampolas, né, de ocitocina. O metergin, uma ampola IM, tá? É importante a gente estar atento se essa paciente tem hipertensão ou não, porque no caso de pacientes hipertensas, a gente não indica o uso do metergin, porque ele pode elevar a pressão da paciente também, tá? E misoprostol via retal, 800 microgramas de misoprostol. E o misoprostol via retal, 800 microgramas de misoprostol via retal também. Quando nenhuma dessas medicações estão respondendo, a gente tem a opção também de fazer um tamponamento uterino com o preservativo, né? Onde a gente insufla esse preservativo fazendo como se fosse um balão mesmo e coloca dentro da cavidade uterina para fazer esse tamponamento, tá? Tecido, né? A gente vai fazer a revisão da cavidade uterina, viu que ficou restos placentários, né, restos pós-dectação, vai ser necessário a realização aí de uma curetagem. E no caso de acretismo placentário, né, vai avaliar a necessidade aí de uma esterectomia. Trajeto, eu vou avaliar uma revisão do canal de parto, né? Tem alguma laceração? Vou tocar, avaliar a vagina, avaliar a parede da vagina para ver se tem alguma laceração. Se tiver, eu fazer uma sutura e fazer um reparo ali, né, daquele tecido. Outro de trajeto que a gente pode ter também é a rotura uterina. E aí, no caso, a solução em caso de rotura uterina é a laparotomia. E o último T, que é a trombina, né, que a gente vai avaliar aí um coagulograma. E se tiver alguma alteração, iniciar aí o tratamento específico com hemocomponente, né? Vai depender muito da alteração. É muito importante, gente, em casos de hemorragia, né? Principalmente se for uma hemorragia grave, a gente tem que avaliar também a necessidade de transfusão com hemocomponente, né? Considerar também o uso de ácido tranexâmico em casos de hemorragias graves, né? E combater os sinais e sintomas que aquela paciente tiver. Quais são esses sinais e sintomas? Hipotermia, né? Que eu vou combater essa hipotermia com uso de cobertor, manta térmica, né? Soro aquecido, tá? Nós vamos ficando por aqui na videoaula de hoje e agradeço a participação e atenção de todos vocês.